A gente replica a maneira de viver, a maneira que o corpo tende a operar numa cidade. As ruas são como veias, como artérias, onde corre a vida dentro daquela cidade. A experiência de usar o trem, né, o som que você ouve quando você está no trem, o barulho do apito, a fumaça. Eu vejo a ferrovia transformando, né, a vida das pessoas. A estrada de ferro, um alavancador dessa parte econômica, da parte social, da parte cultural. Então, esse projeto Painel de Cerâmica na Cidade Imperial surgiu dentro das comemorações do bicentenário de independência do Brasil. No ano de 2022, o Brasil comemorou 200 anos de independência em relação a Portugal. Nesse sentido, eu criei esse projeto, que é o Painel de Cerâmica na Cidade Imperial, criando um link entre independência e transporte. Esse link ele veio muito através do local que foi escolhido para a instalação dos painéis. Esse local é uma antiga estação de trem que tem na cidade de Petrópolis e foi a primeira linha ferroviária instalada no Brasil. O objetivo desse projeto é resgatar símbolos do passado e projetar novos símbolos para o futuro. E pensando essa conexão entre o que já foi e o que está por vir, eu achei que o local da estação de trem seria um local adequado, porque é um local de conexões, é um local de passagem, é um local que traz em si o deslocamento e a gente pode pensar também o tempo através dessa passagem, o passado, o presente, o futuro, essas conexões que são feitas através desses símbolos históricos. Vejo a chegada dos painéis importante em 2 pontos. Primeiro aqui para o nosso bairro, que é esse resgate, né, dessa memória ferroviária, até principalmente para as gerações atuais, para as crianças, né? Então eu faço esse link também com a parte não só histórica, não só cultural, como também pedagógica. E também um outro ponto de importância é o resgate da parte da cerâmica, né? Os azulejos. Itaipava, que é o bairro nosso vizinho aqui, no passado ele teve ali uma tradição, né? Uma força muito grande na parte de cerâmica. Então é uma forma de resgatar não só a história da ferrovia, fazendo esse link com o nosso bairro, mas também na parte de valorização da arte ceramista. A partir do momento que a minha pesquisa enquanto artista se aproximou da cerâmica, eu comecei a pensar esse lugar da arte nos espaços públicos, de que maneira isso democratiza esses painéis estarem instalados numa praça pública, democratiza o acesso das pessoas a essas imagens que foram construídas e que fazem pensar também sobre a história do nosso país, sobre esses encontros e desencontros, sobre essas rotas que já foram anteriormente traçadas, algumas estão ativadas, outras estão desativadas. A instalação desses painéis de cerâmica na estação de Nogueira tem o objetivo de, através da arte contemporânea, para que as comunidades, para que os alunos, para que as pessoas que estiverem ali possam pensar criticamente em relação a isso. Como a gente pode melhorar o nosso espaço urbano, como a gente pode fazer opções e escolhas mais vitais, mais saudáveis. E quando eu falo da saúde, é a saúde da economia, é a saúde do indivíduo, é a saúde das suas emoções, é uma vida pulsando mesmo com mais potencial, mais plenamente. A chegada da ferrovia em Nogueira, né, ela transforma, né, o bairro, ela transforma a sociedade local, ela muda os hábitos. A ferrovia, ela traz o desenvolvimento. O desenvolvimento do transporte impacta as cidades, ditando o ritmo do seu desenvolvimento e de sua retração. Todos conhecemos aquelas cidades que se organizaram em torno das vias, né? Isso aconteceu nas ferrovias. Petrópolis foi uma questão assim. Por exemplo, Nogueira, Correias cresceram, tomaram impulso depois da implantação da ferrovia e da estação. Hoje, nós temos toda a parte comercial do bairro no entorno da estação. Então, isso mostra a importância da ferrovia numa localidade.
Então, o desenvolvimento econômico, o aumento populacional, um meio de transporte mais eficiente, encurtando aí tempos de viagem. A parte do conforto também tem que ser levado em consideração. A questão da autonomia do indivíduo passa pela sua possibilidade de deslocamento. Isso me lembra o antropólogo Tim Ingold, porque ele coloca que toda a construção humana ela é baseada na capacidade do corpo humano de se deslocar. Então as linhas, as cidades, os caminhos, as jornadas, são todas construções lineares, né, do deslocamento do corpo humano no seu espaço. E aí a gente vê como é importante na criação de uma sociedade, na estruturação de uma coletividade, a sua possibilidade e a sua capacidade, a sua autonomia de se transportar. Na viagem, a gente é transportado de um ponto ao outro. E na jornada, a gente escolhe o caminho que a gente faz. Assim como as linhas, os trilhos do trem costuravam os territórios no momento da independência do Brasil. O transporte ele costura territórios e cria possibilidades de deslocamentos. Acho importante a gente ainda pensar na ideia do deslocamento da presença física mesmo das pessoas, né? Porque a gente pode estar em outro lugar, mas através de uma ligação virtual, através de uma imagem que está na tela. Mas o que possibilita ainda esse transporte, esse encontro físico das pessoas? São essas redes de transporte que a gente foi agenciando ao longo dos anos. Eu acho que o trem ele está na base desse processo de deslocamento de corpos, deslocamento de matérias-primas, mas ele também é importante porque ele promove os encontros. Bom, a nossa estação ela serve, além dos fins ferroviários, né, da parte ferroviária de cargas, ela tem também uma importância na parte de comunicação. Dentro do prédio funcionava a parte de correios e telégrafos da época. Vale lembrar que o trem trazia também as correspondências para a região, que foi aí o primeiro meio de comunicação que tivemos aqui no nosso bairro. E depois foi sendo substituído pelo telefone à manivela e depois, por último, um telefone de ramal. E esses ramais, né, ligavam na parte de comunicação a estação de Nogueira com a estação de Cascatinha, Pedro do Rio e a estação do Centro, né, que hoje é a rodoviária do Centro. A estação, eu acho que as estações, né, a estação de trem, a rodoviária, o aeroporto, são lugares de passagem, são lugares de construção de histórias, de projeção de futuro. Mas quando eu penso nas nossas estações, das ferrovias desativadas, eu penso que a gente não pode deixar o passado na construção do futuro. Eu acho que a modernização que nós temos como paradigma do Brasil, desde a coroa portuguesa, a gente foi impulsionado para o moderno. Então a gente tinha que abandonar a nossa história pregressa, das civilizações ancestrais e rumar em direção ao primeiro mundo, a uma questão europeia de vida. Então isso se transformou, creio que, num paradigma para a gente, que a modernidade, esse desenvolvimento, essa expansão tem a ver com deixar para trás o passado. Eu acho que quando as ferrovias foram desativadas, isso teve muito impacto forte em relação a gente, porque se com a implantação da ferrovia nós demos um passo gigante em relação ao primeiro mundo, com a desativação das ferrovias, nós demos um salto enorme para trás. No contemporâneo, a gente percebe que a gente tem que trazer esse passado como história, como aprendizado, para avançar para o futuro. Acho que pensar a velocidade do transporte também é uma coisa muito contemporânea, no sentido que todo o desenvolvimento está atrelado à velocidade. É tudo mais rápido, é instantâneo, é a instantaneidade da mensagem, da imagem. O transporte ele tem essa característica de costurar os territórios, né? Com a evolução dos meios de transporte, isso nos torna mais independentes, de forma geral, né? Não fazendo a gente ficar muito restrito ou limitado. Quando você está em movimento, né, tem algo que está no futuro
mas tem algo que você está já deixando para trás, né? A Clarice Lispector que fala, ela fala assim, o próximo instante é feito por mim ou ele acontece ao acaso? Aí ela fala que a gente constrói o próximo instante junto através da respiração. Então, acredito que toda essa evolução do meio de transportes na nossa região e até mesmo no nosso país proporciona, né, essa autonomia, essa evolução, né? Estamos aí sempre progredindo, sempre aí buscando, né, facilidades, principalmente em deslocamento, não só, né, das pessoas, né, da população, mas também principalmente de produtos que vão atender, no caso, a necessidade dessa população, dessas pessoas. Com o Centro Cultural Museu do Trem e a locomotiva, nós temos aí mais um espaço, mais um bairro com atrativo turístico. A nossa economia fica mais forte, não só a parte comercial, como geração de empregos, hospedagem. Então o turismo agrega esses valores, né? Agrega essa dinâmica na parte econômica e automaticamente contribuindo também na parte social. O desenvolvimento da humanidade caminha para esse ganho de velocidade através do uso de máquinas. Os transportes, eles impactam nas cidades, né? E tem a ver com a coisa da velocidade. Porque quando uma estação, por exemplo, se coloca numa cidade, aquela cidade ela adquire um outro ritmo, né? Ela se torna mais veloz. Engraçado que a vida se torna mais veloz com a questão da implantação de uma estação, seja lá de qual tipo de transporte for. E eu acho que, nesse sentido, a gente pensar a estação de trem como esse lugar de encontro de pessoas. Sempre que eu penso em estação, principalmente em estação de trem, eu lembro da música Encontros e Despedidas, do Milton Nascimento e do Fernando Brant. Então, para mim, a simbologia é essa, é um portal. É um portal em que você sai de uma realidade e entra em outra. Quando numa viagem você vem de uma cidade e vai para outra. Você vai de um estado de espírito para outro, um local de transformação, um local de trânsito. Trânsito no sentido de movimento mesmo, movimento não só o movimento do corpo que se desloca de um local para outro, mas os movimentos internos do ser que acompanham esses deslocamentos. A extinção aí da ferrovia eu particularmente lamento, porque nós temos hoje a parte ambiental, né? Pela parte aí, né, rodoviária, a quantidade de transportes como caminhões, ônibus, né, veículos de forma geral, prejudicando o meio ambiente. Se nós tivéssemos aí dado continuidade à linha férrea, eu acho que isso aí poderia ser minimizado, não só na parte ambiental, mas também na parte econômica, né? Porque nós temos aí toda uma necessidade de manutenção das vias, nós temos a necessidade também, além da parte ambiental, a parte de mobilidade, que hoje se torna um grande problema. Infelizmente, aí, a saída, né, o término do transporte ferroviário, né, gerando todo esse transtorno, essas consequências que a sociedade atual vem enfrentando. Uma estação de trem que está desativada em Petrópolis, né? Então, qual a importância da gente preservar esse lugar que está desativado, que está na memória, né? Um lugar de memória ali, mas a história das ferrovias no Brasil não é só a memória, né? Tem muita gente que usa o trem hoje em dia. Então, você vê na Baixada Fluminense, tem gente que sai do trabalho e pega o trem para chegar em casa, sabe? Então, assim, eu acho que o trem, ele é vivo na vida dos brasileiros.
Eu acho que pensar a estação de trem é pensar também que ele faz parte da construção do Brasil, nesse sentido, de conectar os territórios, de promover deslocamentos, de promover encontros e um lugar histórico importante, né? Não é à toa que a gente tem esse centro cultural que é uma estação de trem desativada, porque conta sobre a história do desenvolvimento do Brasil mesmo, a história que a gente construiu enquanto nação. Então, os que vieram antes da gente, por onde eles caminharam e o que eles escolheram como pontos importantes para avançar enquanto Estado brasileiro. Eu acho que está tudo interligado. O transporte impacta na vida da gente, muda a quantidade de pessoas que circulam. Se as pessoas circulam, elas trazem as suas vivências, elas levam as suas vivências daqui. Isso faz com que o pensamento daquela comunidade, daquela área se amplie. Isso tá junto com a arte sempre, porque a arte acompanha todos os movimentos humanos. Todas as modificações de pensamento, todas as transformações, os traumas, as conquistas, tudo está impactado na arte. A arte ela é um espelho ao mesmo tempo e um caleidoscópio da nossa vida. Então, se uma população ela é transformada, impactada pelo ritmo do desenvolvimento, pelo ritmo que o transporte dá, que a independência dá, que a autonomia de uma comunidade, de uma população se estabelece, isso está vinculado à arte. Então, está dentro desse emaranhado de vida. E quando a gente se abre, quando uma comunidade se abre para as coisas novas, ela está vivendo o contemporâneo. Por isso que esse resgate da história, da memória que se faz com um projeto desse, indo para uma estação, como a Estação de Nogueira, que foi um polo de desenvolvimento para a cidade de Petrópolis, que foi um dos pontos que, na verdade, conectavam toda uma rede de transporte do estado do Rio, que o conectava com o resto do Brasil, que promoveu um crescimento enorme. Quando a gente vai buscar esse passado, essa história, porque a gente precisa disso para conjugar esse presente e até mesmo olhar de forma crítica para esse passado mais recente, que foi o passado moderno, que fez com que em 1964 as ferrovias fossem desativadas. Então é esse percurso mesmo de trazer arte contemporânea, que é uma arte que ela olha para todas as direções do tempo, já diria de Berman, né? Ela olha para todas as direções do tempo e trazendo toda essa história para o presente, porque eu acho que é olhando para esse passado, distante, presente, que a gente vai conseguir ter uma lente ampliada, uma lente contemporânea para olhar para o futuro, para planejar o futuro. E acho que essa é a função da arte contemporânea, abrir a visão para a nossa história, para a nossa memória e para a construção de significados com ela, que é um passo à frente do moderno, que olhava apenas a história como algo a ser, um passado a ser superado. Aí o contemporâneo, ele vê o passado como algo a ser incorporado, que dê substância, que nos dê espaço, que nos dê solo para a gente galgar um futuro. A partir do momento que você tem um meio de transporte eficaz e que atenda toda a demanda, né, de uma região, de uma cidade, você proporciona ali uma independência, né? Você cria uma possibilidade, né, de ter toda a parte de desenvolvimento econômico, você cria a possibilidade de fazer todo um escoamento de produção, você tem a oportunidade também de receber de regiões distantes, né, de forma mais dinâmica, mais rápida, produtos que não são produzidos na região. Mas para além dessa questão econômica, quantos encontros foram promovidos através desses trens que circulavam por essa estação? Então, quantas esperas, quantos minutos de esperas as pessoas que estavam naquela estação viveram até a hora que o trem chegou e até a hora que o trem foi. Tornar essa memória viva
através desse projeto de painel de cerâmica. Então, comemorar também significa criar memórias junto. Nesse sentido, comemorar esse bicentenário de independência do Brasil através desses painéis e poder trazer para as pessoas essa ideia do encontro, do desencontro, da espera. Eu penso que como nação nós conquistamos alguma independência sim, mas a independência é um processo. Né? As coisas vão mudando, tem que ser um processo dinâmico de adaptação e de uma observação muito aprofundada sobre as questões que essas circunstâncias e modificações no plano político, no plano econômico, todas elas se dão para que não se torne novamente uma dependência. Ou seja, eu creio que seja um processo contínuo, crítico e que envolve, claro, como nação, a população como um todo e que isso demanda uma escolaridade, uma capacidade crítica de pensar e de interferir nesses caminhos que a autonomia nos leva. Mas eu creio que a independência é um processo paulatino e ininterrupto de conquista de autonomia. O Centro Cultural hoje ele serve aí como um ponto de referência da história local, né? A estação, eu como morador posso dizer em relação aos demais, que a nossa centenária estação hoje é um orgulho e serve para nós como um resgate, né, dos nossos antepassados. Também, né, como um legado para as gerações futuras, para que esse espaço aqui mantenha essa raiz cultural da história local. Eu acho que a escolha da Estação de Nogueira para a instalação desses painéis foi muito acertada, porque potencializa já o repertório histórico daquele lugar, né? E atualiza essas questões, porque são questões que não estão paradas no tempo, são questões atuais, que têm que ser trazidas mesmo para o contemporâneo e continuam reverberando na nossa vida para o futuro. Resgatar essa história dessas ferroviárias, resgatar essa história dessa estação de trem, dessa antiga estação de trem que tem em Petrópolis, me fez olhar para uma história também completamente colonizada e de um lugar de dominância muito masculina, né? O Barão de Mauá que construiu, e me fez querer mostrar algo além disso. Não tem como a gente pensar o desenvolvimento sem pensar a velocidade. Isso às vezes desloca a gente para um tempo que é um tempo maquínico, que não é um tempo humano, muitas vezes. Mas eu acho que esse tempo também ele constrói novas subjetividades, porque as subjetividades elas são forjadas nesses ambientes de alta velocidade. Uma coisa que eu vejo bem interessante, né, é a ferrovia proporcionando à sociedade de uma forma geral, né, a ultrapassar as fronteiras, né, porque nós temos o meio de transporte antigamente, um transporte na maioria animal ou tração animal, e com a chegada do trem, da ferrovia, nós temos aí uma dinâmica, né, uma evolução nos meios de transporte da cidade. Então, isso proporciona, além da evolução dos meios de transporte, uma facilidade em escoamento de produção da região para outras cidades, outros estados, crescimento populacional, progresso, de forma geral, aí, o progresso sobre os trilhos que chega na nossa cidade e no desenvolvimento desta. E nesse pensamento, eu acho que assim, a saúde dos meios de transporte, saúde, né? Ele tem que dar resultados econômicos, de crescimento econômico, mas tem que ter resultados saudáveis em relação às pessoas, porque isso é um conjunto. A independência como um processo contínuo para nós, né? Para a nação, mas a nação ela é feita de indivíduos. Então, tudo que impacta a vida do indivíduo tem que ser respeitado, tem que ser visto. Eu acho que o coletivo é um coletivo de indivíduos.
Hoje eu estou aqui acompanhando a instalação dos azulejos nos painéis e a conclusão desse projeto, que não vai terminar na inauguração. Na verdade, a inauguração é a entrega desse patrimônio público para a Praça de Nogueira e para a cidade de Petrópolis. Esse projeto que selecionou 3 propostas de painéis, na qual participaram artistas nacionais e internacionais. Esses 3 painéis, eles se inscrevem em linguagens diferentes. Um é um painel de fotosserâmica, que é a transferência de fotografias para o azulejo. O outro é um painel de gravura em cerâmica e o outro é um painel de pintura em cerâmica. Essa diversidade de técnicas tem o objetivo de apresentar para os visitantes da praça formas diferentes de constituições de imagem acerca de um mesmo tema, que é o transporte à independência. Então, assim, eles ampliam também o vocabulário visual através da visita no circuito de painéis da Praça de Nogueira. Essas propostas criam um diálogo entre a arte, a cidade, os visitantes da praça. E esse diálogo constrói também o imaginário das pessoas que circulam nesse lugar. Estou muito feliz de ter participado como produtora cultural, ter gerenciado esse projeto que vai trazer para a cidade de Petrópolis esse legado de arte e patrimônio público.